Estamos quase chegando ao fim da nossa maratona digital. Agora, vamos chamar um dos grandes parceiros de conteúdo da Longevidade Expo Mais Fórum, que é o Sesc São Paulo. Ele está por trás desse próximo e último painel deste primeiro dia de maratona digital. Eu convido a Juliana Viana Barbosa, que é assistente técnica da GEPROS, a Gerência de Estudos e Programas Sociais, para comandar a conversa, que tem como tema Corpo idoso na dança, na cena e os desafios históricos, artísticos e sociais que este contexto representa na atualidade e na arte. Ela já está com a gente aqui online? Olá, bem-vinda! Tudo bem? Olá, ótima noite! Boa noite para você, muito bom ter você aqui. Bom, a gente vai contar também com a participação da atriz Marcela Cartacho. Está com a gente também, a Marcela? Sim! Muito bem, bem-vinda. Olá, boa noite. É um prazer enorme participar deste diálogo e seguir, né, com esse nosso trabalho, que dar um reforço muito grande para nós, para a nossa idade, para a nossa arte, para a nossa dança, para a nossa luta. Resistência. Muito bom, e esse painel está florido, né? A gente conta também com a professora do curso de Comunicação das Artes do Corpo da PUC São Paulo, a doutora Ana Cristina Echevenguá Teixeira, para compor aí, terminar de compor esse painel. Bem-vinda! E não estamos escutando. Desculpa, muito Agora obrigada. Sim. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e nesse dia que se celebra, né, o aniversário, digamos assim, a data, né, do idoso. Então acho que é um momento muito especial para discutir essa questão que é de extrema importância no nosso país. Com certeza, Obrigada. esse 1º de outubro. Ótimo painel então para vocês. Obrigada. Muitíssimo obrigada. Nós agradecemos a Longevidade Expo Fórum pela parceria e a abertura do diálogo sobre o processo de envelhecimento, em suas diferentes perspectivas, diversidade. Nós agradecemos também a presença das convidadas e do público que está nos assistindo. Como vocês bem anunciaram no começo, eu sou Juliana Viana Barbosa, eu sou assistente da Gerência de Estudos e Programas Sociais do Sesc São Paulo, e nós estamos aqui na Longevidade Expo Fórum, compondo o programa de hoje com um painel sobre a mostra Sentidos. A Ana trouxe essa questão do 1º de outubro. Eu não sei o quanto o público que está nos assistindo é familiarizado, mas essa data, ela faz referência, ela foi criada em 1991 pela ONU, e ela tem como importância, como marco, provocar a sensibilização das pessoas no mundo inteiro a respeito do processo de envelhecimento, da longevidade, e também trazer à tona a discussão de medidas protetivas em relação ao público de pessoas idosas. E o Sesc São Paulo, para reforçar essa efeméride, essa discussão no público em geral, no público que acompanha as atividades do Sesc, nós trouxemos, então, a Mostra Sentidos, Longevidade na Arte, que no ano de 2021 ela está na sua 5ª edição. E ela representa uma ação do Sesc que busca contribuir a respeito do envelhecimento, da longevidade, pelas linguagens do teatro e da dança. Espetáculo, processos artísticos protagonizados por pessoas idosas. E hoje, para bater um papo com a gente sobre essas questões, sobre os diferentes marcadores sociais que estão através do envelhecimento, eu conto aqui com Ana Teixeira, que é doutora em comunicação semiótica, doutoranda em filosofia e professora e vice-coordenadora do curso de comunicação das artes do corpo. A Ana, ela atuou como bailarina na Companhia de Balé da cidade de São Paulo, e ela possui uma vasta experiência na área da dança, tanto como pesquisadora como artista. Um dos focos de pesquisa da Ana está dirigido na história do corpo que dança, problematizando a relação corpo, poder, dança e instituições públicas. A Marcela Cartacho também trazendo aqui um pouquinho para o nosso público desse currículo tão vasto. Ela é atriz, ganhadora de diversos prêmios, entre eles o Urso de Prata de Melhor Atriz no Festival de Berlim por sua atuação no filme Hora da Estrela.
No ano de 2020, a Marcela atuou no filme Pacarrete, escrito e dirigido por Alan de Berton, que aborda a vida idosa no interior do Ceará, seu gosto pela dança e o enfrentamento de diversas questões, entre eles o etarismo, que representa um conceito, é um termo que representa o preconceito contra as pessoas idosas. Para a gente começar a esquentar um pouco essa conversa tão importante, que se faz tão importante principalmente no dia de hoje, no contexto que nós estamos vivenciando, eu quero pedir para as nossas convidadas fazerem uma reflexão sobre a potência da representatividade do corpo idoso na arte, o impacto na sociedade que isso provoca, que esses corpos provocam em cena para a sociedade, e o poder da arte de fazer sensibilizar para essas questões do envelhecimento, que é algo necessário nos dias de hoje. E aí, não sei quem se sente à vontade de começar. Deixa a nossa historiadora. Ai, que ótimo. Mais uma vez, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui também com a Marcélia, essa grande artista. Essa sua questão é uma questão complexa, porque ela aborda, de uma maneira geral, assuntos que são muito, muito sérios, né, para a gente refletir. Primeiro, a gente poderia dizer assim, se é a potência da presença, eu diria, né, desses corpos idosos na cena, e nesse caso eu vou falar da minha área, a cena da dança. Aí nós já temos uma questão, né, porque justamente quando a gente pensa na cena, ao longo das histórias, né, da dança do nosso país, a gente vai entender que essa cena ela é muito mais constituída por corpos jovens do que corpos idosos. Esta questão ela está atrelada não somente a uma perspectiva técnica de desenvolvimento, de desempenho, digamos assim, dos artistas. Está também atrelada a uma perspectiva de entendimento de sociedade que nós vivemos. Ou seja, há uma produção de entendimentos de que nós somos uma sociedade jovem. Isso é produzido nas grandes mídias. Vamos pensar na novela, vamos pensar nas revistas, vamos pensar no cinema. Que tipo de corpos que nós encontramos? Né? Qual é a estética que está ali? Então, quando a gente vai falar da dança, a gente vai encontrar também esse contexto. Um contexto que foi marcando ao longo dos tempos uma cena jovem. Agora, o que não quer dizer que nós não tenhamos artistas maduros na cena. Nós temos muitos artistas maduros. A diferença é que o mercado continua promovendo o discurso, digamos assim, de que uma cena é jovem. Uma cena é jovem no sentido do que ela produz, no sentido de como é fácil vender uma cena constituída por artistas jovens, do que uma cena constituída por artistas que são idosos. Porque parece, vamos só pensar, que quando nós falamos idoso, é alguém que nada mais faz. Há uma perversidade que foi constituída e construída no nosso imaginário, que ela é histórica, ela é econômica e ela é política. Então, quando a gente vai falar da arte da dança, a gente tem que situar a arte da dança nesse contexto. Quando nós lemos sobre a história do corpo, beleza, nós vamos encontrando isso ao longo dos séculos, nós vamos encontrando formulações de corpos que vão se adaptando para um determinado jeito que esse corpo tem que se apresentar na sociedade. E a dança está aí, o teatro também está aí. A luta contra isso, há. A manifestação contra isso, claro que há. Mas só que ao mesmo tempo que um artista que já atingiu uma maturidade vai tentar um lugar numa instituição pública, ele não vai ter como dançar. Porque uma instituição pública, quando eu falo instituição pública, eu estou falando dessas que são subvencionadas pelo governo, e principalmente municipal e estadual. Uma São Paulo Companhia de Dança, um balé da Estação São Paulo, um balé do Teatro Curitiba e por aí vai. Já há uma idade determinada a esse artista que ele vai ter que parar. Porque o repertório feito exige do artista um determinado desempenho, uma determinada performance, que um corpo maduro não dará com a mesma precisão. O que não quer dizer que não daria com outras qualidades. Mas para aquele tipo de espetáculo não vai dar certo. Então, os bailarinos que trabalham em companhias públicas, eles já sabem que
quando chegar por volta dos 40 até os 45, eles vão ter que ser alocados, né? Bailarinos que não estão nessas condições, bailarinos e bailarinas que estão trabalhando de forma independente, é distinto. Eles conseguem seguir com o seu trabalho e entendem esse percurso, o percurso da idade, entendendo o percurso da idade no seu próprio fazer. Se antes eu poderia fazer, fico pensando eu, né, que dancei durante muito tempo, se antes eu fazia um determinado repertório, eu sei que eu não posso fazer aquele repertório. Não vou ter mais o tendão, a articulação, a musculatura não vai dar conta para aquele desempenho. Mas eu posso fazer uma outra coisa. Essa outra coisa, a gente precisa entender como é que ela pode ser abarcada numa ideia de mercado que também tem que ser repensada. Pode ser abarcada uma ideia de políticas públicas para as artes que também precisa ser pensada. Então, quando você pergunta dessa potência, é uma potência porque ela, de uma certa forma, ela foge desse padrão que está conosco e que ele é secular. É um padrão que faz parte do mundo capital neoliberal, né? Ou em qualquer profissão, né? Se a gente for pensar médicos, professores, engenheiros, vai chegar numa idade que serão substituídos, porque nós somos quase como peças nesse mundo do capitalismo neoliberal, peças que eles tiram a hora que quiser, né? E eu quero trazer uma pequena frase que eu acho ela extremamente importante de uma grande teórica da dança do nosso país, que se chama Helena Katz, que ela vai dizer o seguinte: artista maduro pede mais da plateia, tal qual quando se conversa com gente mais velha. A certa altura da vida, torna-se possível economizar palavras e passos, porque o que se faz ou se diz já condensa muita coisa. Torna-se viável até a tarefa mais difícil, fazer bem o simples e torná-lo denso. Então, quando a gente vê um artista maduro na cena, é isso que a gente vai encontrar. Não é aquele desempenho, a busca por um desempenho, mas a busca por uma compreensão de si, a busca por uma compreensão do seu gesto, o que ele comunica. Não é para uma pessoa mais velha ir para a cena e querer falar de ser idoso. O que é ser idoso não é disso que se trata, né? Mas como essa pessoa, esse artista que tem um repertório de vida, tem um repertório de compreensão de si, quando ele vai para a cena, ele desloca, ele descentraliza essa lógica que está instaurada até hoje. Então, nesse sentido, você fala qual é o impacto na sociedade, o impacto é esse, de dizer que a cena ela tem que ser plural. Na cena, a gente tem que encontrar outros corpos, que não os corpos eleitos por uma sociedade capitalista neoliberal. Então, aqui a gente vai entrar em corpos negros, corpos indígenas, corpos LGBTQI+, corpos com deficiências. É isso que a gente tem que trabalhar. Trabalhar nessa pluralidade, porque é isso que o nosso país, é dessa forma que o nosso país é constituído. Mas, Juliana, não podemos esquecer que na base da nossa sociedade tem o racismo estrutural. E nós ainda somos um país colonizado. Nós ainda replicamos o que um eurocêntrico e estadunidense propõe. Então, a gente tem que ficar muito atento, tem que fazer leituras muito críticas, né? A arte tem essa função de fazer análise crítica do seu tempo, de posicionar, de rever os padrões, de tentar aprender que o que está aí, está aí, muito bem, obrigado, tudo certo, mas tem outras vozes muito potentes que precisam estar na cena. É isso. Eita, que lindo! Foi muito profundo, tudo que você falou. Eu fico pensando, quando o Alan me convidou para fazer a Pacarrete, que ele disse que ela era uma bailarina, que falava francês, e tocava piano, e que tinha todos esses desafios, né, para desafiar, né? E que quando eu comecei a ver, né, o meu corpo, que eu não dançava assim como bailarina perfeita, né, quando eu comecei a trabalhar com bailarinos que eram novos e que seus movimentos ainda eram, claro, perfeitos, eles eram jovens, né? E aí eu comecei a perceber que o meu personagem, ele
já estava com 70 anos, né? Claro que eu admirava, né? E a Alain também admirava aquele balé perfeito, né? Bem fluido, de uma bailarina jovem, né? E depois eu comecei a pesquisar outros corpos, né? Que fosse realmente, que tivesse realmente a idade que a Pacarreta estaria voltando para Russas, né? Que, claro que ela já foi perfeita quando ela era nova, foi muito perfeita, andou em vários teatros grandiosos, a outra viagem que ela fez, né, sobre a dança e o balé dela. E quando eu me vi nessa situação, eu me angustiava muito, porque, meu Deus, eu não fiz a vida toda a dança, esse balé, eu não imaginava que eu ia fazer um personagem desse, né? Aí eu comecei a ver esses corpos, como funcionavam esses corpos mais velhos e como estavam as pessoas fisicamente, psicologicamente, né, nesse estágio da vida. Né? E comecei a ver que os professores eles lançavam para os jovens, né, os movimentos e também o diálogo da dança, né, e eles se entendiam perfeitamente bem, né, que ela levantava um braço ali, uma coisa assim, uma virada de olhão de corpo, uma jogada de corpo, né, e que eles entendiam perfeitamente bem, e que eu pude carregar para Pacarrete, né, essa experiência vivenciada por essas dançarinas mais velhas, né? E que já não tinha mais a perfeição, mas elas tinham o gracejo, elas tinham, né, a vida musical ainda pulsante, né? E que vai ter o resto da vida, por mais que uma pessoa que já é artista, que já foi dançarino, né, e que esteja mais velho, por mais que eles estiverem numa cadeira de roda, eles vão encontrar esse movimento de estar feliz naquele estágio, com aquele corpo, com aquelas coisas que você conquistou durante anos, sem ter que botar um bisturi, sem ter que ficar, sabe, se mutilando para poder buscar a jovialidade, buscar a perfeição. Eu nunca vou querer fazer plástica, nunca vou querer mutilar meu corpo para poder chegar à perfeição da juventude. Eu quero acompanhar, eu quero mais que essas ruas fiquem, sabe, e que elas reflitam aquele movimento que eu aprendi durante tantos anos. Eu estou com 58 anos, sabe? E eu nunca tinha feito balé, mas quando eu comecei a fazer, eu fiquei com febre, mas era uma febre de sede, o corpo doía, chegava de noite, estava toda quentinha, eu me sentia jovem, me sentia leve, mas quando chegava de noite tudo doía, tudo ardia, tudo queimava, né? Mas aí eu continuei com o meu desafio, né? Porque no filme, né, tem duas coreografias, né, que é a abertura do filme e o final do filme, né, que é a coreografia mesmo, né, da morte do Cisne, que é um balé lindo, que é só as bailarinas mesmo, mais velhas, né, que descobriram esse número da morte do cisne, né? Então isso falava muito da vida delas, né, da imperfeição que elas estavam, né, do movimento em que elas também estavam finalizando a vida delas, né? Mas mesmo assim elas estavam ali inteira, pulsando. Eu acho lindo demais quando eu vou a uma festa e que eu vejo assim dois corpos mais velhos dançando,
né, com aquela mesma alegria de quando era jovem, né? Claro que não vai estar perfeito mais, mas vai ter a alegria, vai ter o desejo, vai ter o amor, vai ter, né, a vibração de estar presente e de estar pulsando, né? Eu fui muito feliz com esse filme, porque a história dessa bailarina é uma história muito linda, é muito de resistência da arte dela. Ela chegou lá em Russas, estou contando a história da bailarina, ela chegou lá em Russas, né, para cuidar da irmã dela, mas o desejo dela de se expressar para a cidade dela, né, que ia completar 200 anos, o presente que ela queria dar para a cidade dela era muito maior, muito mais forte do que se imaginava, mas a cidade toda foi contra ela. As crianças já achavam que ela era uma louca, que ela era doida, que a cidade, que ela não cabia, né, o clássico, o balé, por um instante que seja que aquelas pessoas pudessem receber e refletir um pouco sobre esse momento, né? Mas as pessoas elas estão todas embriagadas com, né, esse novo momento de mercado, né, de estruturas assim, forró de plástico, coisas que a política vai sujando e a sociedade também vai sendo levada por esses movimentos, né? E que vai tirando as oportunidades da gente, vai tirando os nossos espaços, né? Então, isso eu vi muito na Pacarrete, e eu fico pensando, foi uma coisa assim muito profunda, assim, um pouco de medo, mas eu preciso lutar, eu preciso ter resistência, eu preciso morrer no palco como a Cacilda Becker, né? Na luta dela, mostrando a arte, dialogando com a arte dela, né? E tocando outras pessoas da nossa idade, da nossa geração, né, para que elas se despertem para a vida, né? Eu acho que uma coisa assim, extremamente importante é a gente viver e se aceitar, viver, se libertar das amarras, das coisas antigas que disseram para a gente, que a gente, né, principalmente que a mulher foi feita para ficar dentro de casa, envelhecer dentro de casa, já não tem mais espaço, né, aí fora para ela, já não tem mercado mais para ela, ficar de pijama dentro de casa, né? Então, eu não me vejo assim, eu me vejo como pacarrete, sabe? Eu quero mais ir para a vida, o colorido da vida, e sentir esse colorido da vida na natureza, que seja no mar, que seja na festa com essas outras pessoas, sabe? Eu acho que a gente tem que pegar a vida e viver mesmo, assim, com muito amor, muito carinho, muita paz, e puxando, né, trocando essas essências naturais e puras da nossa própria existência, né? Eu vi recentemente agora meu irmão, mas me sinto assim mais forte, né? Para representar ele que foi, para representar as coisas aqui que eu posso mudar, né? Então, a arte ela muda, a arte me mudou. Se não fosse a arte, eu não sei o que seria da minha vida, né? Porque eu no meu grupo de teatro, todos os meus colegas do grupo, eles iam-se embora, e eu ia ficar lá em Cajazeiras, né? E eu não imaginava que pudesse acontecer esse milagre de eu ter ido para São Paulo, Suzana Amaral, ter visto a peça, ter me tirado daquele lugar comum que é a minha cidadezinha do interior, né? E projetado para o mundo através da minha arte, né, que ela me descobriu,
né? E eu fui me descobrindo também ao longo disso tudo, né? Marcélia e Ana, vocês de cara já trouxeram coisas tão interessantes que a gente vai traçar paralelos tão diferentes. Vocês trouxeram muito a questão, acho que a gente pode começar pela lógica do capital e de como essa lógica do capital enxerga a questão do envelhecimento e o quanto nós ficamos, no fim das contas, falando um pouco desse cenário nacional, o quanto nós ficamos com um ponto de vista colonizador, porque se a gente pegar as culturas de matriz africana, se nós pegarmos a cultura indígena, o quanto esses contingentes enxergam o envelhecimento de uma forma muito diferente. Da arte, vocês trouxeram depoimentos tão interessantes desse impacto mesmo que a arte sempre teve de provocar reflexões, de provocar críticas do sistema vigente e o quanto ela pode contribuir para que nós passamos a entender o envelhecimento de uma forma diferente, entendendo como potência. Vocês falaram muito da questão quando você tem uma determinada, quando você é o público menos 60, o seu corpo tem um tipo de característica. Mas quando você é um público mais 60, ele passa a ter outras características, mas ainda assim com as suas potências. E a gente entender que trata-se de um momento diferente, mas ainda com muita potência. E a arte, ela pode colaborar, o teatro, a dança, para que a gente construa novos imaginários na sociedade. Se a gente coloca e o que é necessário para isso, justamente trazer a diversidade para a dança, para o teatro, trazer o protagonismo para esses corpos idosos, corpos negros, enfim, os diferentes marcadores sociais que nós temos, quanto trazer essa diversidade para a dança, dar esse protagonismo, essa diversidade, vai fazer com que a gente construa esses novos imaginários e principalmente a velhice como potência, com as suas características. Você fará o que é possível para o seu corpo, mas enxergando isso como potência, o seu melhor e o quanto você tem o direito de ser o melhor na sociedade em que você vive. Isso é uma sociedade que respeita o seu cidadão. E, enfim, vocês trouxeram isso muito bem. E eu aproveito, Marcélia, você falou da Pacarrete, do seu processo de construção da personagem, e você falou muito de resistência e o quanto a Pacarrete ela representa essa resistência da população brasileira, que passa por marcadores sociais, uma mulher brasileira, artista, idosa. Quais são os paralelos que você estabelece entre a Pacarrete e como que a gente pode trazer dessa personagem, da força dessa personagem, ligações com políticas públicas para o envelhecimento, para a valorização das pessoas idosas, e que a gente ainda está em tanta construção no Brasil? Eu acho que a gente tem que lutar para a gente criar espaços, criar diálogos, né, tirar essas pessoas um pouco de casa, um pouco ali de frente da televisão, sabe? E criar atividades, né? Que a gente tem que criar um movimento. Eu acho que é um trabalho do SESC, né, que faz com os idosos. Em João Pessoa, o SESC era muito, muito bom. Eu tinha uma tia que ela viajava, né, tinha caravanas que saía lá do SESC, lá de João Pessoa, né? E elas iam para João Pessoa, elas iam lá para visitar outros centros culturais, na Bahia, outros centros culturais, né, justamente para ter esse intercâmbio, esse diálogo, né, e mostrar o trabalho delas, o que é que elas faziam aqui em João Pessoa, né, que pintavam, que elas criavam
danças, né? Que elas iam para uma peça de teatro, né? E isso tudo engrandecia muito. Você sabe que agora o Sesc lá em Pessoa, ele deu uma parada, né? E as pessoas sentem muita falta desse espaço lá, né? E essa é a importância da gente lutar, né, por esses espaços, principalmente culturais, para que a gente possa criar movimentos, né, por aí. Ana, e também pensando nessa questão das políticas públicas, valorização das pessoas idosas, fala um pouco da perspectiva da dança, assim como em outras manifestações culturais. É evidente o contexto, você também mencionou um pouco na sua fala inicial, do corpo padrão, da idade mais aceita. Na sua leitura, como que exatamente se chegou-se a essa ditadura? Quem se beneficia com isso? E como que você enxerga a potência da gente trazer novos olhares e mais diversidade para a dança? Também é uma pergunta ampla, né, que a gente vai fazer um pequeno recorte. Então, eu quero retomar a questão anterior, dizer assim, entender que nós vivemos um país que mantém a colonização até hoje, um país que começa a entrar em contato com uma ideia de arte no século XIX, que vem para cá quando fala essa que está mais próximo do que a gente está falando hoje, por exemplo, um balé, né? E que ela chega e ela aniquila as outras que estavam aqui. Nós continuamos fazendo isso. Nós continuamos não abrindo, não possibilitando, porque geralmente quem está nos lugares de gestão são os mesmos. Então, acho que está no momento da gente começar a olhar o nosso lugar de privilégio desses lugares de gestão, que também é construído socialmente, é só pensar na branquitude, né? A branquitude é o próprio capitalismo, é o próprio neoliberalismo. Então, como é que a gente muda essa estrutura? E outra coisa que a gente não pode perder de vista, é que a gente tem que olhar e rever hoje o que a gente entende por democracia. Em 1988, saiu a Constituição que diz o seguinte: somos todos iguais perante a lei, independente de raça, religião, independente. Só que isso ainda está se fazendo, não se constituiu. Por que isso acontece? Porque até então, a população indígena, negra, analfabeta, idosos, mulheres, não participavam da vida pública, da vida ativa. Então, é isso que eu digo, esse rastro, quando você pergunta por que dessa exclusão, porque faz parte da constituição da nossa sociedade. Eu acho que a gente tem que pensar em que a gente vai votar. É extremamente importante saber quem que a gente coloca numa presidência. A gente está agora com o que aconteceu com a Covid, quais foram as populações que foram afetadas? Quais foram as populações que puderam ficar, né, resguardadas em casa? E quando a gente pensa nesse corpo idoso, ele também tem uma condição social. É muito distinto ser um corpo idoso, com todo respeito, que habita numa região central e um corpo idoso que habita numa região periférica. É muito diferente um corpo idoso branco de uma mulher e um corpo idoso negro de mulher. Porque está junto a questão de gênero, a questão de raça, a questão social. Então, quando a gente pensa a questão das políticas públicas, a gente tem que entender que elas não estão agindo. Porque quem está criando continuam sendo os mesmos e as mesmas. É nisso que a gente tem que mudar. A gente tem que pensar coletivamente, como sociedade, o que a gente quer desse país. Porque desde a morte, do assassinato de George Floyd, em 2020, a gente está vendo o que está acontecendo. Agora, mais do que nunca. Fiquei pensando agora na Prevent Senior, né? Em que ela lança, porque é o plano que eu assino, e que ela lança lá idade mais, uma coisa assim, não sei o que é idade mais. O que é idade mais para uma Prevent Senior que fez o que fez e que está fazendo? Onde o público dela é o público idoso. Né? Isso nas mídias. Né? Então, aonde que está o nosso movimento político de agir? Né? Então, acho que a gente tem que começar, é um momento, uma grande reflexão, mas não só reflexão, a gente precisa agir. Agir como artista, agir como cidadão. Nós precisamos agir. Nosso país está despencando.
e despencando porque está matando, continua matando a população. Nós chegamos a 600 mil pessoas morreram. A gente está vendo a CPI da Covid, vendo as barbaridades que estão lá. Então, a gente precisa saber em quem votar. A gente precisa ler, a gente precisa se educar, se reeducar a isso. Né? Então, está na nossa educação. Né? O que a gente vem lançando na educação. Então, é um conjunto, né? Não é algo específico. A dança sozinha, ela não vai conseguir fazer nada. O teatro sozinho também não. Você vai fazer a dança se junta com o teatro, se junta com isso, e com quais teatros? Os teatros, as danças, né? As diferentes linguagens, as diferentes populações, porque senão a gente não vai conseguir avançar. A gente vai só tapando, vai sentindo o sintoma, põe um band-aid. A gente não pode mais band-aid porque está muito grande a ferida. Então, seria por aí. Uma sociedade, através de políticas públicas que enxergam e que lutam pelo que precisa ser feito e que garante essa necessidade para quem é cidadão. Você trouxe a importância dessas atividades, dessa transformação. A Marcélia também trouxe a importância, o impacto que esses processos artísticos, que essas vivências realizam no corpo e como você passa a se enxergar de forma diferente, mais empoderado e o quanto isso é um projeto público, uma política pública de valorização dessa população. E eu aproveito esse momento da conversa para inserir mais uma pergunta para vocês, porque a gente está falando de políticas públicas, a gente está falando da arte como uma ferramenta da construção de um novo imaginário para a questão do envelhecimento. Nós estamos tendo essa conversa no dia 1º de outubro, que é a efeméride do Dia Internacional das Pessoas Idosas, buscando, com essa data, falar de potência, falar de medidas protetivas, e uma discussão absolutamente contemporânea está acontecendo na Organização Mundial da Saúde, é a questão do CID-11 e de velhice ser caracterizado como doença. O próprio conceito velhice, falar de envelhecimento, mais que espaços como esse sejam importantes, ainda há muito trabalho a ser feito e um tabu. E está sendo votado na OMS esse CID, o CID-11, que a partir de janeiro de 2022 prevê caracterizar velhice como doença. Eu quero ouvir de vocês como vocês enxergam isso, esse entendimento de velhice como doença. Olha, É assustador. A gente está patologizando a vida. É um absurdo. Doente é quem teve essa ideia. Só que isso, olha onde é que está. Organização Mundial da Saúde. Dá para entender quanta coisa está envolvida aí? Quantas questões econômicas estão envolvidas aí? Questões que dizem respeito às grandes seguradoras da saúde, que diz respeito às grandes indústrias farmacêuticas. Ou seja, nos fizeram ver com essa quantidade de drogas que a gente toma na vida, né? E chega um momento que não tem mais, porque vai ser caro manter. Então, manda matar mesmo. Olha o ponto que a gente chegou. E aqui, no nosso país, isso vai cair muito bem, porque é justamente o que está acontecendo neste governo. É muito lindo, é muito gratificante ver a cultura, né, a cultura chinesa, o respeito que tem pelos velhos, né, que é um respeito que eles têm muita sabedoria, né, que os jovens se espelham neles, né, para poder ter um futuro mais brilhante, né, ter uma sabedoria, um respeito. É muito lindo. Quando eu fui na China, né, com o Pacarrete,
né? A gente viu muito que o respeito que os jovens têm pelas pessoas mais velhas, os horários, eles primeiro acordavam mais cedo, depois eram os jovens que tomavam de conta das coisas, do trabalho, e eles se recolhiam, mas aí eles iam para a praça, ia dançar, fazer aquelas danças lindas que a gente conhece, né? Que é o Tai Chi Chuan, que é, né? E toda manhã eles faziam isso, e eu fazia questão de acordar cedo para ir ver, né, ele fazendo esse trabalho lindo de corpo, cuidando da velhice, cuidando da espiritualidade, né? E, e isso é muito assim, é muito gratificante, né? Que a gente pudesse ter uma consciência mais, né, política, mais de cultura, de ver as coisas, criar uma consciência mais simples também, de ver, né, de trocar experiências, né? Ana. Ana, você quer fazer mais algum comentário a respeito Não, dessa eu só questão? queria fazer uma metáfora, ou seja, no momento em que a Organização Mundial da Saúde está propondo isso, o que está sendo aniquilado é a memória também, né? Porque são corpos de memória, são corpos geracionais que estão ali, né? Então, é assustador o que está acontecendo. É o momento, ou nós nos organizamos enquanto sociedade civil, se é que ainda se considera uma sociedade civil, para mudar, ou vai ser o extermínio. É o extermínio daqueles que precisam morrer. Então, já estão fazendo, né? Estão exterminando ainda a população indígena, estão matando cada vez mais a população negra, a população LGBTQI+. Estão matando. Aqueles que não se encaixam na lógica. Né? Entra dentro daqueles que foram retirados ao longo, né? Ao longo dos séculos. Né? Então, é assustador. Sim, e a gente está aqui nesse encontro, na Unidade Expo Fórum, a Mostra Sentidos também se propõe a enxergar o envelhecimento enquanto potência e a ambivalência que essa questão traz, caracterizando a velhice como doença, sem também que em 2000, enfim, na década, né, a partir de 2020, nós estamos vivenciando a década do envelhecimento saudável. E o quanto é importante falarmos de envelhecimento, porque a sociedade precisa entender melhor o envelhecimento, porque existe uma ambivalência muito grande quando a gente fala de qualidade de vida, de envelhecimento saudável, de envelhecimento enquanto potência, é isso que a gente acredita, que a gente busca, mas ao mesmo tempo desse entendimento de velhice como doença, pensando que a gente está falando de uma fase da vida, assim como existe a juventude, a infância, que também não são caracterizadas como doenças. Bom, a gente está caminhando, a conversa está muito bacana, a gente está caminhando o fim. Eu quero agradecer enormemente a Longevidade Expo Fórum por essa abertura para falarmos sobre o envelhecimento, agradecer a Marcélia, a Ana Teixeira. Nós lembramos que todas as informações sobre a Mostra Sentidos estão disponíveis no site www.sescsp.org.br/Mostra Sentidos, como programações e links para as inscrições nos cursos e oficinas. São 9 oficinas gratuitas ligadas ao teatro e à dança, que começaram hoje e vão até o dia 15 de novembro, e os resultados desses processos serão disponibilizados nas redes sociais do SESC de 9 a 12 de dezembro. Eu quero agradecer mais uma vez a Longevidade Expo, Ana e Marcélia, que contribuíram tão ricamente para a nossa reflexão sobre o envelhecimento. Obrigada. Obrigada a você. Muito obrigada, meninas. Obrigada. Muito obrigada por encerrar esse dia de hoje. Muito bom. Obrigada, até a próxima.
Que dia rico, não é mesmo? Quanta informação, quanto conhecimento foi compartilhado aqui hoje. Muito obrigada a todos que participaram e também um agradecimento especial a toda a audiência que acompanhou esse primeiro dia de Maratona Digital da Longevidade Expo Mais Fórum. Você sabe, amanhã tem muito mais. Olha só, a gente vai falar de saúde e bem-estar, arquitetura, vamos saber o segredo da longevidade dos gaúchos. Pois é, a gente vai ter uma aula de dança especial com o mestre Caçapava, também a participação do ator Antônio Pitanga, da Monja Coin, essa eu tenho certeza que você não vai perder, e ainda uma conversa que promete com as avós da razão. Então é isso, gente. Vale lembrar que em 2022, no ano que vem, a 4ª edição da Longevidade vai ser realizada no Centro de Convenções Rebouças, aqui em São Paulo, voltando a ser presencial nos dias 30 de setembro e 1º de outubro. Aí um sinal de esperança, né? Mas claro, a versão digital continua, a gente não pode perder isso que a gente ganhou também, né? No ano que vem, vai de 30 de setembro a 3 de outubro, dando a oportunidade para quem não conseguir participar presencialmente. Vão ser mais de 200 palestras e atividades nos 3 auditórios do Centro de Convenções Rebouças e a feira com mais de 100 expositores ao vivo e online. Bom, a gente tem um encontro marcado para amanhã, combinado? A gente se vê a partir das 9 horas da manhã em ponto. Até amanhã e uma ótima noite para você.